minha primogênita aqui em 2020. E nesse mesmo ano, né, no final de 2019, eu fui transferido para uma outra cidade. E depois de 1 ano e meio, né, vindo para cá todo final de semana, nós decidimos congregar lá porque é mais fácil fazer parte do corpo quando você está envolvido com o corpo. Então nós decidimos congregar lá. Sou grato a Deus por este ministério, porque aqui eu conheci a palavra do Senhor. Aqui eu aprendi os princípios do caráter cristão de verdade. E é interessante que, enquanto os irmãos estavam aqui na apresentação agora, né, com essa música da Fernanda Brum, o Senhor falou comigo ali que eu só estava aqui hoje porque alguém foi. Já parou para pensar que você só está aqui hoje porque alguém foi? Alguém decidiu sair de casa num dia, não sei se estava chovendo, se estava sol, se era de manhã ou era de noite, mas alguém decidiu ir. E ir até você. Seja um convite no seu trabalho, seja alguém da sua família que fica lá todo final de semana, vamos comigo na igreja, vamos lá no culto, vamos lá no culto. Mas alguém foi. E por isso você está aqui hoje e pode glorificar e engrandecer a Deus. E a salvação pode entrar livremente sobre a sua casa. Porque ela está disponível para todos nós. Eu quero ler o versículo que o Luciano me passou. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Quando eu cheguei eu vi que o texto ali é 7 e 9, mas eles são muito parecidos, né? O 5 e o 7. E o texto diz assim: E cantavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E como eu disse no início, você já agradeceu? Porque você é o fruto de alguém, de alguma plantação, de alguma colheita. E você já orou por essa vida hoje? Ou essa semana? Ou esse mês? Quando eu vi o Dico entrando aqui, passou um filme na minha mente de tudo aquilo que eu aprendi sobre o Evangelho. Porque a minha avó já congregava aqui, minha tia já congrega aqui, meu tio era pastor, mas eu aprendi a caminhar no Evangelho, praticamente morando na casa do Dico lá todo dia, indo embora muito tarde. Lá que eu aprendi muita coisa. E o Dico com certeza aprendeu com alguém também. Então, para aqueles que não sabem também, não sei se tem algum visitante aqui, mas esse ministério, a Uniedas, já existe há mais de 100 anos. Lá em 1912, lá na aldeia de Bananal, foi onde tudo começou. Onde os missionários tiveram a ousadia de ficar acampados lá na frente, esperando ser bem-vindos, esperando ser recebidos, esperando entrar para levar algo que mudaria a vida não só daquela aldeia, mas do estado do Mato Grosso do Sul. E que, para a glória de Deus, os índios vieram de lá para estudar aqui. E há 43 anos atrás, lá na outra rua, né, que não chamava Avelino Pinto de Souza, Batuíra, não é da minha época, começou a Uniedas em Mogi das Cruzes. E glória a Deus por isso, porque hoje estamos todos aqui. Através desse evangelho que foi levado, que foi pregado, que foi insistido. E hoje nós temos uma responsabilidade, que é de continuar com esse legado. Semana passada, lá na igreja que eu congrego, eu dei aula para os jovens e eu falei para eles: já pararam para pensar o que vão falar de você daqui 200 anos? E todos me olharam com cara de espanto, porque talvez nem vão ser lembrados por ninguém daqui 200 anos. Eu não sei o nome da tataravó da minha mãe, da bisavó da minha mãe. O que nós temos feito pelo Evangelho para sermos lembrados? Os apóstolos no livro de Atos fizeram grandes feitos e por isso foram lembrados. Já são mais de 2000 anos, eu joguei lá embaixo, joguei 200. Então o que nós temos feito com o Evangelho que recebemos para ser lembrado? Qual que é o nosso legado? Será que nós somos referência para alguém? Qual Bíblia nós temos sido para quem não lê a palavra? Que tipo de Bíblia a pessoa lê quando olha para a gente e fala: esse é o Evangelho que eu quero seguir? É interessante que quando Pedro está seguindo Jesus de perto, enquanto Jesus estava sendo lá julgado, esbofeteado, as pessoas olham para ele e falam: ei, você era um deles. Então ele se afasta e fala: não, não era. Então uma outra pessoa olha e fala: ei, tenho certeza, você era um deles. Ele falou: não, não sou. É sim, você se veste igual a ele, você fala igual a ele. Não, não sou.
Então, no terceiro momento, ele foi, estava frio em volta de uma fogueira, começou a se esquentar, e uma outra pessoa olhou e falou: ei, estou te reconhecendo, você é um deles também, você andava com ele. E a palavra fala que ele começou a maldizer. Nos dias de hoje, começou a falar um monte de palavrão. E dali em diante, ninguém mais confundiu ele com Jesus. Porque ele não tinha mais a identidade de Cristo. E a palavra fala também que ele chorou amargamente. Porque ele se lembrou que Jesus havia dito para ele. Então, qual que é o nosso legado hoje? Que tipo de Bíblia a gente tem sido? Quando alguém vai lembrar de alguém para orar, será que você é a primeira pessoa que alguém lembra? Quando alguém te procura para orar, será que você fala: vem que eu vou orar pela sua vida? Você fala: opa, eu tenho o WhatsApp do pastor aqui, vou te mandar o contato do Luciano. Está sempre online. Que tipo de cristãos nós temos sido? Nosso tema de missões, tema de colheita, é o momento de pensarmos em o que estamos colhendo. Mas antes disso, o que estamos plantando? A palavra fala que não tem como colher coisa boa se só plantar coisa ruim. Não é possível. Então o que nós temos plantado? Para aqueles que não são cristãos e que olham para a gente talvez como uma referência, mesmo sem a gente saber. Da nossa família, no nosso trabalho, as crianças. Eu tenho uma memória muito interessante quando eu era criança, que eu vinha na igreja. Eu sempre vinha nas festas, porque sempre tinha bolo, né? Era gostoso. Não era igual hoje não, um bolinho para 100 pessoas, não, era bolo de verdade. E uma coisa que eu aprendi naquela época, que depois eu entendi que era errado, eu olhava para os jovens da época e eles não fechavam o olho na hora da oração, eles ficavam conversando. Então eu entendi que não precisava fechar o olho para orar. Que quando alguém estava orando, se não era eu não precisava orar. E até me converter de verdade, eu sempre achei que isso era a verdade, porque foi isso que eu aprendi, observando aqueles que eram mais velhos. Então nós somos observados constantemente. Todo mundo está olhando para a gente o tempo todo. A palavra fala que somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas estão nos observando, querendo aprender. A grande maioria querendo nos julgar, apontar o dedo mesmo. Uma oportunidade para falar: ué, mas você não é crente e fala assim? Você é crente e age desse jeito? Você é crente e pensa assim? A grande maioria. Mas existem aqueles que Deus colocou no nosso caminho, que querem aprender com a gente, que querem conhecer Cristo e vão conhecer através das nossas vidas. E talvez você seja a única Bíblia que essa pessoa vai ler até o fim da vida dela. Talvez ela nunca vai entrar numa igreja evangélica, mas ela vai lembrar nos seus momentos difíceis que você lutou, que você resistiu, que você perseverou, e ela quer ser igual a você. Ela quer ter aquilo que você tinha e que ela nunca entendeu. Eu tinha separado um texto. Eu ia falar sobre Raabe, sobre o quanto ela foi perseverante pela sua casa e o quanto ela se destacou. Mas enquanto eu estava orando, Deus me deu um outro texto que está lá em João, capítulo de número 4. E que ele tem muito a ver com eu vou. Vou ler o capítulo 4, versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, 29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher, quando nós lemos o início do texto, não sei se todos conhecem a história, mas Jesus chegou perto de Samaria e falou para os apóstolos irem comprar comida, que ele ia ficar por ali mesmo. Então havia uma mulher com seu cântaro pegando água. Ela estava sozinha porque ela estava fora do horário de pegar água. Nenhuma mulher ia naquele horário. Porque ela era uma mulher casada mais de uma vez, e para a tradição da época daquele povo, ela não era uma mulher bem-vinda no meio das outras mulheres, com as outras mulheres. Ela não era alguém aceita, porque ela já tinha mais de um marido, já tinha casado mais de uma vez. Então Jesus, ele interroga ela, primeiro ele pergunta: você tem água? Eu estou com sede. E ela fala: você vem pedir água para mim? Então quando Jesus começa a conversar com ela e começa a narrar a vida dela para ela,
ela entende que ele é o Cristo. Porque ele fala para ela, olha, se você soubesse quem está pedindo água para você, se você soubesse quem sou eu, você saberia que eu posso te dar uma água na qual você nunca mais terá sede. E esse encontro foi maravilhoso. Só para vocês saberem, os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem. Isso porque quando eles saíram lá do exílio onde eles estavam presos, os judeus purificaram a sua nação. Ou seja, não tinha nenhum judeu casado com estrangeiro. Os samaritanos não. Do jeito que eles estavam no cativeiro, eles continuaram. Então os judeus consideravam o samaritano impuro, porque haviam pessoas de outros povos casados com judeus naquela época. Então só o fato de Jesus ter parado e conversado com aquela mulher na beira do tanque já era algo espantoso. Tanto que se a gente continuar a leitura, um pouquinho antes do que eu li, os apóstolos de Jesus eles chegam e se espantam porque Jesus está conversando com uma mulher, que era algo que não era muito aprovado, um homem conversando sozinho com uma mulher. E pior ainda, uma samaritana. Então essa mulher ela era uma improvável. Quantos de nós aqui nessa noite não somos o improvável? Talvez porque crescemos como improvável, como rebelde, como aquele que nunca aceitou a ordem direito do pai e da mãe, ou nos tornamos improváveis pelas escolhas que fizemos ao longo da nossa vida. Quantos de nós não somos os improváveis? Quantos não fomos os improváveis e agora estamos aqui? Mas essa palavra nessa noite é para o improvável. É para você que ninguém dá moral, que ninguém dá crédito, porque essa era essa mulher aqui. Ela não tinha moral nenhuma na cidade. Só que a palavra fala, onde nós acabamos de ler, que ela deixou o cântaro e foi para a cidade. A partir do momento que ela entendeu que falava com Cristo, ela parou de levar em conta quem ela era e começou a anunciar que havia conhecido o Messias. Então, para nós, para aqueles que são os improváveis, essa é a sua deixa para parar de ter vergonha. Essa é a sua deixa para falar, eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não sou disso. Porque ela deixou o que ela estava fazendo e entrou na cidade anunciando, sem se importar o que achavam dela, o que pensavam sobre ela, o que iam pensar dela. Ela foi uma improvável e começou a ir nas casas. Eu imagino ela andando pela rua e gritando que havia encontrado o Messias. Porque talvez se ela pedisse uma reunião solene como essa aqui, seria recusado, porque ela era casada mais de 5 vezes já. E o marido que estava casado com ela, Jesus fala, ainda nem é seu marido. Olha o nível dessa mulher. E a gente vai ver aqui no capítulo 5, aqui um pouquinho mais no capítulo 4, o que essa mulher conseguiu conquistar. Sendo improvável, sendo rejeitada, sendo aquela, olha o nível dessa mulher. Ela ia pegar a água num horário que ninguém mais ia, porque se ela fosse naquele horário, ela era rejeitada, ela era expulsa. Ela não podia estar lá com as outras mulheres, porque ela era mal falada, ela era mal vista. Essa era a mulher samaritana. Ela estava lá sozinha. E foi lá que Jesus encontrou ela. Na solidão. Na luta. Imagina aquele sol rachando na cabeça dela e ela lá pegando água. Porque as outras mulheres não iam naquele horário porque o calor era muito forte. Então elas iam no horário onde o sol estava mais baixo. E para ela sobrava o pior horário. Mas ela estava lá. No momento certo, no dia certo, na hora certa, assim como nós esta noite. Hoje é o seu dia, é a sua hora, é o seu momento. Não de calar as pessoas. Porque não é para isso que somos chamados. Mas para manifestar a nossa fé no nosso Deus. É o nosso momento de entregar o nosso coração para Jesus e dizer, a minha vida é do Mestre. Em anunciar para todo mundo que está ao nosso redor, ei, você sabia que existe um Salvador? Você sabia que existe uma salvação? Porque por mais incrível que pareça, existem pessoas lá fora que não sabem que existe uma salvação. E no nosso país, anunciar o Salvador é livre, é de graça. Pode ser no Instagram, no Facebook, gritando na praça, num parque. Não tem nenhum tipo de impedimento. O único impedimento que tem no nosso país é o constrangimento. É a vergonha que você fica de falar para alguém que é crente. A vergonha que você tem de falar, domingo eu não fui lá porque eu fui para a igreja. Esse é o seu impedimento. De você encontrar um irmão e falar, tudo bem, Luciano? Eu falar, Pai do Senhor, pastor. Porque você tem vergonha de manifestar a sua fé. Esse é o impedimento no Brasil.
Talvez como uma forma que vão te olhar, que vão pensar sobre você no seu trabalho, os seus amigos mais chegados não vão mais querer andar com você, que agora você é crente. E ser crente é muito fácil, agora ser cristão, refletindo a glória de Deus, aí é complicado. Aí começa a ficar estreito, porque você não pode mais rir daquelas piadinhas. Sabe aqueles vídeos no grupo do trabalho que todo mundo manda? Rapaz, se puder sair desse grupo é melhor, mas você não pode mais baixar no seu celular para ver a hora que seu esposo está dormindo. Porque agora você é cristão. Sabe aquelas palavras que você fala quando bate o dedinho na quina? Aquela palavra bem forte e bonita que você grita. Você não pode mais falar. Porque você é uma nova criatura. E como é uma nova criatura fazendo coisas velhas? Eu ouvi uma frase essa semana que diz que aqueles que são de Cristo não deixam marcas do inferno. E nós somos de Cristo. Eu sou de Cristo, você é de Cristo. Se perguntar para alguém aleatório do seu WhatsApp que você já mandou uma mensagem, você sabia que essa pessoa é cristã? Se houver um espanto na resposta, tenho que dizer, você está fazendo alguma coisa errada. Seu caminho não está muito certo. Versículo 39, por favor. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. 40. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. 42. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E olha que ponto interessante. Ninguém mais estava seguindo a mulher. Cada um estava na sua própria fé. Não estou ouvindo ele só pelo que você falou, mas por aquilo que eu mesmo recebi. E essa é a nossa missão. Derramar tanto Jesus na vida das pessoas que elas começam a querer por si só, por si próprias, buscar este Salvador. Então eles falaram, olha, não é só mais pelo que você falou que nos gerou curiosidade que estamos aqui ouvindo. Mas sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles tiveram o seu particular com Jesus. Jesus ficou mais 2 dias ali e muitos, a palavra fala que foram muitos, receberam. E hoje nós temos algo que eles ainda não tinham ali naquele momento, que é o Espírito Santo de Deus. Que depois de derramado lá em Atos, capítulo de número 2, um pouquinho antes ainda, quando a gente lê João no finalzinho, sabe aquele fatídico momento que todo mundo fala a fé de Tomé, que Tomé não acreditou? Quando a gente lê um pouquinho antes, Jesus ele aparece aos 10. Porque Tomé não estava e Judas já não estava mais entre os vivos. Jesus aparece, eles se espantam achando que é um fantasma. E Jesus fala para eles, olha, vejam aqui, toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado. Vejam que sou eu mesmo quem ressuscitei. Então a palavra vai falar para a gente que quando eles tocaram, eles acreditaram que era o Cristo e que Jesus soprou o Espírito sobre eles. Isso acontece com a gente quando a gente ouve uma palavra e no final decide, olha, eu quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo é derramado sobre você. Mas eles precisavam de mais. Então Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E aí é o nosso texto favorito, né? Atos capítulo de número 2. Aproximadamente 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, todas com o mesmo propósito, todas na mesma intenção, aguardando vir do céu o poder. Em Atos capítulo 2 foi derramado o poder. Não para que eles ficassem dentro de uma casa fazendo barulho, porque foi barulho. Na cidade estava acontecendo uma festa onde havia muitos estrangeiros, muitos. Lembrando, 120 pessoas. E quando os estrangeiros foram se aproximando daquela casa para ouvir aquele barulho estranho que estava acontecendo, eles se espantaram ainda mais, eles começaram a dizer, ué, cada um está falando na minha língua.
120 nações alcançadas naquele dia. Aí Pedro ousadamente saiu de lá. 3.000 almas daqueles 120 que ouviram no seu próprio idioma se entregaram para Jesus. E esse é o poder de Deus. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes você acha que não tem força, que não tem conhecimento. Eu não decorei a Bíblia toda ainda, não posso pregar para ninguém. E se me perguntarem de Apocalipse, um monte de sinal, eu nem imagino. Mas o Espírito Santo em você vai te dar a sabedoria certa, no momento certo, na medida certa, para aquela vida que vier falar de Jesus para você. Para aquela vida que Jesus tocar para você falar. Às vezes é o pior. Aquela pessoa, de todo mundo da minha família, esse aí não vira crente não. Talvez é esse aí que Jesus quer. O apóstolo Paulo, ainda quando era Saulo, na verdade o nome dele não mudou, é só a região onde ele estava. Ele era um perseguidor. Não um perseguidor de ficar postando no Instagram e falando mal, não. Ele pegava autorizações para invadir as cidades e onde ouvir falar sobre Jesus, prender as pessoas. E dependendo do nível de imersão que aquelas pessoas estavam com Cristo, elas eram mortas. Cara, esse cara é improvável. Como que um cara desse aí vai servir o evangelho? Então a palavra fala que ele estava indo lá para Damasco e de repente uma forte luz o jogou no chão. A gente imagina caindo do cavalo, né? Mas a palavra não fala que ele caiu do cavalo. Mas ele estava indo de algum jeito, né? Talvez andando. E essa queda dele no chão, quando ele ouviu o Senhor falar com ele, transformou completamente a vida dele. Cara, alguém com muito conhecimento, com muita sabedoria. Ele foi aprendiz de uns homens mais sábios da época, que era Gamaliel. Ele pegou todo esse conhecimento, colocou embaixo do braço e começou a perseguir e atacar os cristãos. Depois que ele encontrou Jesus, ele pegou todo esse conhecimento. Aí você pensa, aplicou no reino. Nada disso. Ele falou, tudo que eu aprendi até agora eu considero como escárnio, como lixo. Conhecimento humano. Porque eu recebi algo que é muito maior do que isso. E todos nós que estamos aqui nessa noite estamos com essa grande oportunidade. Se você ainda não conhece esse Jesus, não tem um lugar melhor para você conhecer. Se você nunca leu a Bíblia, é só olhar para o lado, tem alguém aí que reflete a Cristo. A Bíblia vai estar resumida nele. Conversa 5 minutos. Pergunta, por que você aceitou Jesus? Que não é um termo muito certo, aceitar Jesus, né? Como se ele precisasse ser aceito por nós, né? Por que você entregou a sua vida para Jesus? Porque eu entendi que sem ele eu não sou nada. Que eu preciso de um Salvador. Então se você não conhece, nunca ouviu falar, se você não tem ideia por onde começar, começa dobrando o seu joelho. Começa entregando a sua vida para Jesus. Falar, Senhor, eu não quero mais pensar como eu. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. E é a parte mais difícil de ser cristão. Tudo se fez novo. Porque nós temos um problema muito grande, que é a nossa síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu sou para sempre assim. Então eu aceitei a Jesus, entreguei minha vida para ele, mas ele tem que se adaptar porque eu já sou assim, eu já era assim antes de Jesus. Então se ele quiser me usar, ele que venha do jeito que eu sou. Talvez esse seja o nosso problema e a gente nunca se torna uma nova criatura porque a gente nunca é transformado. Romanos 12 fala que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então se eu sou transformado, eu não sou mais o mesmo. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, o meu eu morreu de verdade. Não uma morte da carne, uma morte literal. Mas o meu eu, a minha forma de pensar. Ah, eu sou tímido. Jesus tem que me usar na minha timidez. Meu irmão, você não é tímido, você é de Jesus. Ah, eu sou muito explosivo. É difícil servir a Jesus sendo explosivo. Você não é explosivo, você é de Jesus. A imagem e semelhança de Cristo. E esse é o Jesus que se apresentou a você. Esse é o Jesus que está sobre este lugar e que nos fez estar aqui nessa noite. Por um convite, pela feira, pela curiosidade. Algo te trouxe aqui nessa noite, tenho que dizer, é o Espírito Santo separando um momento com você.
Para que quando você for embora hoje, você vá daqui com a certeza de que existe um Deus que te ama e que morreu pelos seus pecados. E que não se importa qual é o pecado, qual o nível do pecado. Quando Jesus ele estava na cruz, então havia 2 homens, um de cada lado, e um deles disse: Senhor, se possível, me permita estar contigo no paraíso. Jesus não falou para ele: tá bom, mas espera aí, o que você fez? Vamos ver se meu sangue chega lá, porque tem limite. Não, meu irmão, Jesus falou: em verdade eu vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele só pediu para ser lembrado quando Jesus chegasse no reino dele. Então não importa o nível ou o tamanho do pecado, não importa o quanto de lama você já entrou, não importa se a lama já está aqui, ó, quase cobrindo a sua cabeça, porque ela não cobriu, por isso você está aqui nessa noite. E o sangue de Jesus tem poder para colocar a mão e te tirar, não importa o nível do pecado. Se você se arrepender, meu irmão, ele abriu o mar, ele abriu o Existe uma salvação. ele fez a sombra do sol parar. E no nosso Na país, época de Josué, anunciar o Salvador é livre, é de graça. Pode ser no Instagram, no Facebook, gritando na praça, num parque. Não tem nenhum tipo de impedimento. O único impedimento que tem no nosso país é o constrangimento. É a vergonha que você fica de te uma salvação. E tudo isso aí parou porque Josué orou. Simples assim. E no nosso país, anunciar o Salvador é livre, é de graça. Pode ser no Instagram, no Facebook, gritando na praça, num parque. Não tem nenhum tipo de impedimento. O que você acha que é mais fácil? O único impedimento que tem no nosso país é o constrangimento. É a vergonha que você fica de falar para alguém que é crente. A vergonha que você tem de falar: domingo eu não fui lá porque eu fui para a igreja. Esse é o seu impedimento. De você encontrar um irmão e falar: ô, tudo bem, Luciano? Você acha mesmo que o seu problema é grande? Você acha mesmo que existe limite para esse Deus? Vou contar brevemente um testemunho. No dia 8 de junho, levamos o meu filho para o hospital. Ele foi diagnosticado com pneumonia. Inicialmente era só isso. Então a médica falou: olha, nós iremos interná-lo porque ele precisa de ajuda para respirar. Então a gente vai colocar uma bomba, né, de oxigênio para ajudar ele a respirar, para a gente aplicar os antibióticos nele. Isso era por volta das 7, 8 horas da noite. Quando foi 10 horas da noite, ela falou: olha, tá vindo uma ambulância para levar ele para UTI porque o caso dele é extremamente crítico. E lá fomos nós, em um sábado, 2 horas da manhã, para Santa Casa, para internar ele na UTI. Então no domingo, durante o dia, a primeira visita que eu e a Tamires recebemos do médico, já veio o médico e o chefe da UTI. Ou seja, a coisa não ia ser boa, né? Então eles vieram e falaram com a gente pausadamente, com muita tranquilidade, dizendo que estavam depositando todos os esforços, todos os equipamentos, os melhores médicos, mas eles não sabiam se o Léo ia acordar na segunda-feira. Então ali começamos uma luta que durou 32 dias. Desses 32, 22 foi entubado. Desses 22, 11 foi fazendo hemodiálise. Para quem não sabe, hemodiálise, ele filtra o sangue inteiro do corpo porque os 2 rins dele pararam de funcionar. Nesses 32 dias, uma médica chegou para a gente com toda a tranquilidade e falou: olha, o seu filho fez os exames e o pulmão direito dele necrosou. Por não entender muito a palavra, eu falei para ela: mas ele é novo, ainda vai voltar. E ela, com toda a simplicidade, acho que toda a frieza que um médico tem que ter, ela falou: não, você não entendeu. É necrose, é carne morta, não tem o que fazer. Então o cirurgião está avaliando se vai drenar essa carne podre ou se vai abrir o peito dele e tirar, porque isso pode atrapalhar e interferir nos outros órgãos. Esse era o Léo. Então nós começamos a orar. Aqui na igreja começaram a orar. Lá em Israel começaram a orar. Lá na África começaram a orar. Foram mais de 12 países diferentes, mais de 20 cidades diferentes. Lá no Mato Grosso do Sul. Todo mundo compartilhando. Nós cremos na cura do Léo. Então, para Deus, nada é impossível, na verdade. Mas para um pai e uma mãe do lado de uma cama, uma criança inchada, parecendo uma bola, para Deus nada é impossível.
Então a nefrologista especialista chamou a gente e falou: olha, vamos fazer 30 dias de hemodiálise nele. A ideia é que ele comece a fazer algumas gotas de xixi, porque se ele fizer, quer dizer que os rins ainda têm alguma chance. Por mais que estejam feridos e machucados, ele ainda tem uma chance. Depois disso a gente faz um acompanhamento no pós, que é fora do hospital. E no 11º dia de hemodiálise, o Léo fez 1,5 litro de xixi. Mais líquido do que ele ingeriu. Então a médica falou: chega de hemodiálise, tira o catéter. Não sei se vocês sabem, mas o catéter ele é colocado no ombro, vai até aqui mais ou menos. E o Léo só com 1 ano e 6 meses. Então foi a vez do pulmão. O cirurgião falou pra gente: olha, a cirurgia é muito complicada, sangra muito, dói muito, o pós-operatório é complicado, porque tem que abrir o peito dele, raspar o pulmão e fechar o peito de novo, então o risco era enorme. Vamos tentar com dreno. Então eles colocaram um dreno, um cano, com uma garrafa. Toda vez que ele respirava, saía líquido e ar. Então parecia água de café fervendo. Quer dizer que o dreno estava fazendo uma parte dele. Então saía muitas cascas quando ele respirava. E a médica falava: esse aqui é o pulmão dele que está saindo, então está dando certo, não vai precisar de cirurgia. Então teve um dia, que é até a foto que nós divulgamos do culto do Léo, onde todos os homens oraram por mim lá na igreja, no culto. Nesse dia a médica me chamou e ela falou: olha, essa bolinha preta era para ser o pulmão do seu filho. Mas o pulmão esquerdo ainda está bom. Ele não vai ser jogador de futebol. Não vai ser a criança que você vai ter que correr atrás, porque ele não vai correr. Ele vai usar bombinha, fisioterapia o resto da vida. E continuar com o dreno até que realmente tudo seja restaurado. Mas ele não vai morrer, então isso é bom. E eu, como pai de menino, né, o novo Neymar, fui para a igreja chorando. Quando eu cheguei na igreja, o pastor falou para mim: na hora do minuto profético, que é o momento que tem de oração lá na igreja, a gente vai te chamar lá na frente, posso te chamar? Eu falei: amém, pastor, pode chamar. Já chorando igual uma criança, né? Eu já estava chorando quando eu cheguei. E naquele momento os homens oraram, tudo mais lá. Aí passaram-se alguns dias. Um domingo pela manhã eu fui lá para trocar com a Tamires. E as médicas entraram para examinar o Léo. Nisso ele já estava destubado, então ele estava acordado. E toda vez que ele vê um médico, isso é até hoje, ele chora e grita desesperadamente. Por causa do trauma. Então as duas médicas entraram e o dreno não estava borbulhando. Nada, paradinho. Ela falou: desconectou. Então ela foi, tirou os curativos, né? Vou pedir pro cirurgião avaliar. Então ela veio com a lanterna. Ele falou que é normal, que como ele se mexe, pode estar furado, então o ar está saindo pelo furo. Vieram com a lanterna lá, com uma luz. Não está furado. Então fecha o dreno e vamos ver. Fecharam o dreno e fizeram um raio-x. Aí nós estávamos numa área aberta lá com o Léo no colo e veio a médica com a fisioterapeuta com o raio-x na mão. Com 2, na verdade. O de sexta e o de domingo. E ela falou que parecia outra criança. Porque no raio-x de domingo, o pulmão dele estava completamente restaurado. Era a mesma criança. A gente perguntou para a fisioterapeuta: mas aí, como é que faz agora que ele vai ter alta? Qual que é o acompanhamento dela? Para mim não tem nenhum acompanhamento, não tenho o que acompanhar aí. E para a glória de Deus, o Léo saiu completamente restaurado. Nós fizemos uma consulta recente, né, com a nefrologista, que pediu vários exames para confirmar. E ela falou: olha, o rim não tem nenhuma cicatriz, não tem nenhuma ferida, não tem nenhuma marca. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Amém? E o que isso tem a ver com missões? Cada um que está aqui foi um missionário porque orou, porque clamou. Talvez você não tinha condições, não tinha forças de ir, mas o seu joelho estava dobrado. A sua oração estava sendo feita. E isso moveu o coração de Deus e moveu o estado do Léo. De deixar todo mundo confuso. Talvez se você contar para alguém que não é crente, vai falar: duvido. Mas eu tenho fotos. Se você quiser ver, eu tenho fotos de todos os dias, de todos os exames, de todos os raios-x. Quando a médica falou pra gente: olha, esse aqui é o pulmão de domingo. E esse é o pulmão de hoje. E uma coisa interessante é que ele não estava mais tomando remédio pro pulmão. Carne morta dá remédio pra quê?
Não tinha mais antibiótico. Nem para o médico poder falar, meu antibiótico deu certo. Não, ele não estava mais tomando nada. Foi só o poder de Deus. Foi a mão do Senhor operando sobre a vida do Léo. Então eu quero trazer para vocês de novo essa pergunta. E aí, qual que é o tamanho da sua luta? Você não entregou a vida para Jesus só por vergonha? O que te impede de servir esse Deus vivo? Será que você tem vergonha de falar no seu trabalho que é cristão? Porque você também faz piada de cristão? O que te impede, o que te limita hoje? Nós somos cercados por uma multidão de testemunhas, como eu disse. Então é o momento de nós testemunharmos. Não o que Deus fez na vida da minha família, do meu filho, mas o que Ele pode fazer na sua luta, na sua limitação, no seu medo, porque esse é o Deus que a gente serve. Porque para Deus nada é impossível. Então eu quero convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento. Enquanto eu estiver orando, eu convido você a orar também pela sua causa impossível. Talvez a sua causa impossível é falta de fé. Talvez quando eu estava falando, você estava pensando, não foi assim. Não foi desse jeito. Tá exagerando. Que é isso? Deposite a sua fé no Senhor. Coloque a sua causa impossível, a sua situação difícil diante de Deus. Talvez se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, tem um pastor aqui. Entregue a sua vida para Jesus. Permite com que Ele se apresente a você como o Deus das causas impossíveis. Como Deus que tudo pode fazer. Como Deus que não tem limitação. Como Deus que tem poder. O Deus forte. O nome sobre todo nome. E que está sobre este lugar. É esse Espírito que habita sobre você. E que pode te revestir de poder para você ir por todo mundo pregando o Evangelho. Talvez para nós que não somos missionários é ir para todo mundo que você conhece pregando o Evangelho. Quem crer, vem aqui na Uniedas, você não vai batizar, será salvo. Amém? Vamos orar, irmãos. Altíssimo, eterno e poderoso Deus, Pai amado, eu clamo pela Tua presença neste lugar, Senhor, sobre a nossa mente, sobre os nossos corações. Pai, não permita que o inimigo venha confundir o nosso entendimento, mas que o Senhor possa transformar a nossa mente, Pai, para que sejamos renovados por Ti. Senhor, se há alguém, Pai, com falta de esperança, que essa esperança seja renovada nesta noite em nome de Jesus. Pai, se há alguém com falta de fé, que seja derramado da Tua parte, pois a fé é um dos dons que vem com o Teu Espírito. Senhor, a fé, Pai, que fez com que Pedro descesse do barco e andasse sobre o mar. A fé, Senhor, que fez com que a congregação orasse e ele saísse da prisão ileso. Senhor, a fé com que fez com que o Teu povo viesse nesta noite Te glorificar, porque há mais de 100 anos, homens ousados, Pai, levaram a palavra em uma aldeia. E hoje nós podemos ser alcançados. Senhor, em nome de Jesus, quebra agora, Pai, toda a barreira de timidez, toda dúvida, todo medo, porque a Tua palavra diz, Pai, que o amor por Ti lança fora todo medo. E traga renovação, Senhor, traga consolo, traga esperança e aumente a nossa fé. Pai, eu não conheço a luta, a causa de cada um dos Teus filhos, mas eu creio em um Deus que é onisciente, Pai, que visita agora esta causa e derrama resposta, Senhor, sobre esta causa. Derrama, Senhor, resposta, Senhor, sobre essa petição. E que em nome de Jesus, Pai, muito em breve todos possamos testemunhar as maravilhas que o Senhor fez e que o Senhor faz em nossas vidas. Pai, que somente o Seu nome seja lembrado, louvado e glorificado e engrandecido neste lugar. Pai, que este culto, Senhor, seja uma memorial, Senhor, seja um memorial do dia em que almas decidiram se inclinar a Ti e foram completamente transformadas pelo poder do Evangelho.
Pai, nós te louvamos, porque temos essa oportunidade, Pai, nada mais nos impede que se sujeite ao nome de Jesus todo impedimento espiritual, todo principado e potestade se dobre ao nome de Jesus, e que o sangue de Jesus nos cubra, e que sejamos lavados e remidos e transformados pelo seu poder. É o que oramos a Ti nesta noite, Pai, te glorificando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Tiago. Louvado seja Deus pela vida do Tiago, pela vida da Tamires, da pequena Rafa e do Léo, né? Grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vocês viveram na pele, mas o nosso coração estava com vocês, né? E o Senhor, Ele nos honrou. Nós vamos terminar essa celebração, irmãos, com os indígenas aqui e as suas famílias também, com um grande coral, né? E vem cá, nosso cacique. Vem cá, cacique. E os indígenas podem... É que é tanto indígena, né? Eu não vou citar os nomes, tá bom? E os meninos já podem colocar ali, porque grandioso é esse nosso Deus, tá bem? E nós vamos terminar com essa declaração de que Ele é grande. Não há impossíveis, não há limites, não há tamanho maior do que o nosso Deus. Tá bem? Nós vamos encerrar. Eu quero agradecer pela sua presença nessa noite. Você que é nosso visitante, você que é a primeira vez que está aqui, gratidão pela sua presença. Você que já voltou e já veio outras vezes, gratidão mesmo. Vai ter mais um pouquinho de festa, tá? Aqui no entorno da igreja, logo depois do encerramento, nós encerramos em 5, 6 minutos. E você é convidado, você que já está aqui, quiser abençoar a obra missionária, comer um pastel, uma coxinha, um caldo, um carreteiro, que é a comida indígena, né? Pode experimentar, tá bom? Nós vamos ficar aqui até umas 21, 21h30 e é um prazer tê-lo conosco. Cadê as famílias indígenas desse lugar?
missionário. A melhor cura que nós temos, vida espiritual. Recebemos cura do Léo. É aquele pequeno que você tem sentido no estômago. Deus pode curar. Tá? Você pode tomar posse dessa bênção de hoje. Tá bem? Eu estava ali, estava quase já apertando a garganta ali, né? Odete, pode vir? A Nilza, esposa do Terena também. Pode vir, irmã Odete. Acabou, né? Chega? Eu vou chamar outra.
E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Glorioso, né? Adorarei com meu amor infinito, De eternidade a eternidade. a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Podem permanecer. Nós vamos encerrar orando. Podem permanecer. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer a última prece ao Senhor e agradecer por esse tempo aqui na casa dele, por essa tarde que nós passamos, por esse dia tão abençoado, né? Que nós estamos na presença dele. Bem, uma oração de gratidão ao Senhor nesse momento. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pela oportunidade que o Senhor nos dá de, neste lugar, Senhor, ouvir do Senhor, aprender do Senhor, ouvir a Tua voz, o Teu chamado e tudo aquilo que o Senhor pode fazer, o improvável em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela dedicação dos Teus filhos, pelos Seus ministros, pelos Seus obreiros, por esta casa, por aqueles que aqui estão, pelas famílias representadas aqui. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, usa-nos, Pai, conforme nós ouvimos, nos dê a ousadia necessária, abençoa a nossa semana e que o solo que nós pisarmos, Pai, seja um solo onde coisas vão acontecer, que o Senhor nos dará a ousadia, Pai, para manifestar o Teu amor, as Tuas virtudes, através da nossa vida. Pai, continua abençoando a nossa festa, os missionários que receberão 100%, Pai, de tudo aquilo que está sendo arrecadado nessa noite. Obrigado pela Tua provisão, porque o Senhor é muito bom. Papai, abençoa as famílias agora com os produtos também que serão adquiridos e que possamos continuar passando mais um tempo, Pai, aqui na Tua casa, um tempo de comunhão debaixo dos Teus cuidados. Oramos pelo nome que é sobre todo nome, pelo nome poderoso de Jesus. Amém? Estenda sua mão. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que as Suas misericórdias sejam derramadas sobre a sua vida nessa semana. Que o seu rosto resplandeça sobre a tua face. Com o amor do Pai, a graça do seu Filho Jesus e a doce comunhão do seu Espírito esteja com você e com a sua família. Amém? Saúde, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.